Governo Lula enfrenta forte crítica jornalística após os Estados Unidos anunciarem imposição de tarifas de 25% sobre diversos produtos brasileiros, como álcool, aço, granito e calçados. Medida oficializada nesta quarta-feira, dia 15/7, com base em práticas comerciais desleais, desmatamento... Tipo assim, os Estados Unidos estão muito preocupados com desmatamento ilegal, pessoal. Falhas anticorrupção e barreiras digitais, o que expõe o isolamento diplomático de Lula frente a Trump e fragiliza setores exportadores. Manchetes como: os Estados Unidos decidem importar tarifas de 25% contra o produto do Brasil, tarifaço americano expõe o fracasso da diplomacia de Lula, Lula culpa o Bolsonaro por sobretaxa que revela descontrole alimentar e corrupção, rejeição a Lula piora com tarifa de 25% e pior avaliação em economia e segurança. The Economist desaconselha a reeleição em meio ao novo revés internacional, ilustra um desgaste do governo que acumula críticas por promessas não cumpridas, inflação de alimentos, alta rejeição em pesquisas, Atlas Intel e Datafolha, e incapacidade de evitar conflitos comerciais que ameaçam empregos e crescimento brasileiro. Aí eu vou te falar uma coisa, cara. O brasileiro tem uma memória tão curta, porque há um ano o Eduardo Bolsonaro estava lá defendendo tarifa para o Brasil, pegou mal. Aí o irmão dele vai lá agora nos Estados Unidos fingir que está defendendo que o Brasil não seja tarifado. Você vê como na política, cara, as coisas são muito, muito, muito imediatistas. Há um ano o Lula estava comemorando as tarifas, porque basicamente o bolsonarismo tomou para si o ônus. Ah, somos a favor de tarifa sim, hein? Vamos defender a direita americana. Os caras falam, vai se ferrar, velho. Vai se ferrar. Aí agora o Flávio Bolsonaro, né, que inclusive falou no Flow que não ia... Não, é mentira que eu falei que eu não ia no debate com o Renan, né? Isso aí é ele que plantou, na verdade eu vou, né? Eles mudam rápido de opinião. Agora tá falando, não, fui lá defender o Brasil, né, nos Estados Unidos. Mas não deu, teve tarifa. E era o que o Bolsonaro tava torcendo, né? Porque agora a aprovação do Lula vai cair um pouquinho. E aí, simplesmente, as pessoas vão ficar nessa dicotomia de, tá, a tarifa a gente vai atrelar quem? E aí eu vou te falar, a resposta não é atrelar nem a Lula nem a Bolsonaro, é atrelar a tudo. Todos os governos dos últimos 30 anos são responsáveis por isso. Obrigado. Governo anuncia retaliação ao tarifaço dos Estados Unidos e culpa família Bolsonaro. E aí vai ser isso, cara, vai ser guerra de narrativa, né? O bolsonarismo culpando o Lula culpando o bolsonarismo e a gente falando, vocês são dois incompetentes. Os dois são responsáveis. Se alimenta do outro. Agora o Lula vai fazer o que a gente já falou aqui que ele ia fazer. Ele vai ficar jogando a tarifa na culpa do Bolsonaro, o que é um absurdo. Porque você tem um governo que é dele e o governo é responsável pelos rumos do país, cara. Acabou. O governo é responsável pelos rumos do país. Se você tem uma oposição, não é o caso, tá? Mas se você tem uma oposição que eventualmente tem uma excelente relação com outro governo externo e esse outro governo te aplica uma tarifa, é tua responsabilidade resolver esse problema, cara. Não ficar apontando o dedo e falando, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é dele. O Lula fez isso durante os últimos 4 anos. Pra você ter uma ideia, cara, o Lula fez tanto isso que teve um comício, sei lá, uma semana atrás, talvez, onde ele fala... Porra, eu tô vendo aqui que a gente não bateu meta, meu. A gente prometeu as coisas e não cumpriu. Ele tava denunciando o próprio governo. O denuncismo no Brasil, a estética de quem está denunciando algo é tão atraente no Brasil que às vezes o cara pode se denunciar que esse cara tá falando a verdade, hein? Ele tá denunciando a si próprio. Principalmente o setor agro, né, que é um setor agroexportador no Brasil, né, que é um setor que ganhou muito dinheiro com o Bolsonaro. Por quê? O setor agroexportador, vamos lembrar, gente... foi basicamente a única coisa que sustentou o país nos últimos 10 anos. Tá? Quando você pega os índices econômicos do Brasil, o comércio se manteve e teve uma leve queda. A indústria teve uma queda significativa, que é um absurdo. Você ter mais condições de produtividade, mais gente, mais qualificação, mais dinheiro e você produz menos. Né? E o único setor que cresceu foi o setor agropecuário brasileiro. E este setor, que ele é importante não só para manter as reservas de dólar, né, no Brasil, porque aqui no Brasil você sabe que como é que você faz para proteger a tua moeda de especulações externas, né? E muitos bilionários ao redor do mundo fazem isso com países, tá? O cara especula uma moeda, desvaloriza ela, compra e depois volta a valorização. É isso, eles fazem isso o tempo todo. Você tem que ter dólar, porque caso o câmbio flutue demais, você usa suas reservas de dólar para controlar aquilo. E o fato de você ter isso já desincentiva a especulação. É tipo a arma do coldre. Você tem uma bela reserva em dólar, e o Brasil tem uma bela reserva em dólar, significa o seguinte, o especulador nem tenta. Se for preciso, a gente queima nossas reservas de dólar e a sua especulação não vai dar certo. Então o cara nem tenta.
É só uma perda de tempo. E por que a gente tem muito dólar? Porque a gente é um país exportador, o que não é necessariamente uma coisa ruim. O problema é você ser só um país exportador. Mas tudo bem, somos lá o país exportador. Por que o agro ganhou muito dinheiro com o governo Bolsonaro? Durante o governo Bolsonaro, o dólar disparou. O dólar disparou demais, tá? E aí, meu irmão, você que é exportador, você ganha muito. Você imagina que você estava exportando, dando um exemplo aqui, você estava exportando a dólar 3,50, ele vai para 3,80, 3,90, 4, 4,10, 4,50, 4,90, 5, chega quase a R$6. Você é história de ganhar dinheiro, mano. É Hilux pra todo mundo, é Dodge Ram pra todo mundo, e o agro ficou, mano, ultra bolsonarista, mesmo com o país indo por água abaixo. Vindo essa tarifa, um ano atrás, como é que tava a galera? Pô, Eduardo, você é foda! Não sei o que lá, até o Tarcísio percebeu essa rejeição e se protegeu. Falou, não, aqui eu tô trabalhando aqui pra proteger a indústria de São Paulo, né? Não falou diretamente, mas o Eduardo tá fazendo besteira. Mandaram o Eduardo ficar quieto. Eduardo ficou quieto. Já o Flávio Bolsonaro foi lá fingir que estava defendendo, né, que o Brasil não fosse tarifado. E agora, finalmente, as coisas caíram no colo do Lula, né? Que também é responsável por isso. E aí agora o agro vai ficar ainda mais bolsonarista, você pode ter certeza absoluta. Tá? E o Flávio talvez tenha um respiro de popularidade nisso. O Senado aprova o projeto de lei que aumenta penas para os crimes praticados contra profissionais da saúde ou da educação no exercício de suas funções, como professores, educadores, médicos e enfermeiros. É uma boa medida. Que não vai resolver o problema, mas é uma boa medida. Não vai resolver. Não vai resolver. Eu já falei isso. Resolver, sabe o que é? Aplicar o máximo possível de colégios cívico-militares. A gente tem uma limitação orçamentária para isso, mas faz o seguinte, cara, você só vai receber benefício social se você não jogar no tigrinho e seu filho não fizer merda na escola. É isso. Você vai ver como, de repente, as pessoas vão parar de agredir o professor. Tá bom? Mas é uma boa medida. Próximo. Deputada federal Tabata Amaral do PSB se reuniu nesta terça-feira no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria das Relações Sociais, José Guimarães, que é líder do governo, né? Para pedir apoio do governo à aprovação do chamado PL da misoginia, que nem precisava, tá? Nem precisava. Esse projeto, infelizmente, vai ser aprovado. Segundo interlocutores, o objetivo é construir um acordo com a bancada evangélica, além de setores da direita e do centrão que resistem à proposta, enquanto a bancada feminina cobra que o presidente da Câmara, Hugo Mota, cumpra o compromisso de pautar o projeto antes do recesso. Tabata afirmou que o relatório apresentado representa o consenso possível entre os partidos, embora não seja o texto ideal para a bancada feminina. Não é o texto ideal para ninguém. E eles mudaram o texto, eu já falei isso milhões de vezes. O texto continua subjetivo, o texto continua com aquela expressão: ofender a dignidade da mulher. O que é ofender a dignidade da mulher? Mas politicamente eu vou te falar o que acontece. Para o governo, é bom esse projeto, que é um projeto que sinaliza, né, para as mulheres que o governo é muito preocupado com misoginia e não sei o quê, né? É um projeto que sinaliza as esquerdas que não apoiam mais o Lula como apoiavam anteriormente, apoiam porque precisa apoiar, né? Mas não tem mais aquele glamour todo, né? E tem as deficiências de uma esquerda que viu o Lula descumprir alguns acordos, não é mesmo? E aí é o seguinte, cara, eu acho que o José Guimarães vai dar apoio sim. E eu acho que esse projeto vai passar. Dá play, vai lá. Dia 3, vendo se a Erika Hilton está trabalhando no plenário. Hoje é dia 14 de julho de 2016, na bancada 2016. Vai lá. do PSOL aqui tem o Chico Alencar, a Fernanda Melchiona, a Erika mais um dia não veio. Chegou agora também o deputado Tarcísio Mota. O que tá fazendo isso? Assim, vamos lá, gente. A Erika Hilton não trabalha. A Erika Hilton, ela é diva. Ela fica divando por aí. Eu vou te falar, essa é uma das coisas que eu, pessoalmente, tenho resistência em ser deputado. Porque ser deputado, se você é um deputado que tá afim de trabalhar, né? Você tem que fazer todas as suas agendas externas, como quem faz. Vai para Rio de Janeiro, vai para Curitiba, vai para um monte de lugar que não é nem a base eleitoral dele, por conta do projeto. Roda São Paulo, fiscaliza São Paulo, faz um monte de coisa em São Paulo e trabalha ainda no Congresso em Brasília. Mano, é um trampo do caramba, velho. É um trampo do caramba. E um dos parlamentares mais econômicos, né? Exatamente. Agora, o que muitos deputados fazem? Eles simplesmente ganham prestígio, ganham eleição e não vão trabalhar. A Erika Hilton é isso. A Erika Hilton não compareceu nas comissões em que ela era membro, velho. Pra que ela vai no plenário? Né? Faz porra nenhuma, né? Vamos lá, próximo. Pessoas que gestam. Vai lá.
Like na live. O samurai do Congresso ataca novamente. Mais uma vitória do Kim Kataguiri no plenário da Câmara. De autoria do Japa, o PL 5.500 de 2019 foi aprovado e acaba com uma brecha que beneficiava criminosos. A partir de agora, o prazo de prescrição fica suspenso enquanto o condenado estiver foragido. Nossa senhora, cara. Mano, o Kim é muito mito. O Kim é muito mito. O Kim é muito mito, cara. O que o cara fazia? Mano, você foi condenado a 20 anos de prisão. Beleza, o cara fugia por 20 anos. Depois ele voltava, o crime dele prescreveu. Ele não vai preso mais, não. Enquanto você estiver foragido, você não vai contar o teu tempo de prescrição. Na prática, quem fugir da justiça ou não voltar ao presídio não poderá mais contar com o tempo para escapar da punição. Mano, eu vou te falar, cara, o Kim é muito foda. Olha isso, olha o que o Kim já fez. Acabou com o tempo de prescrição enquanto o cara estiver foragido. Aumentou pena de furto, receptação e roubo de celular. E ainda aprovou na CCJ a PEC que limita a cobrança do IPVA a 1% e muda ela para o peso do carro. O cara é muito foda. Sozinho, hein? Sozinho. Imagina quando ele tiver bancada no partido dele. Imagina quando o Kim tiver bancada, irmão. Orgulho desse cara, tá? Orgulho desse cara. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal.